Uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem na matemática se tratando de resolução de problema é uma ferramenta muito amada por nós, engenheiros eletricistas. Eu fiz de computação, mas computação no CREA é eletricista, né? Em que basicamente só existe hoje a elétrica e a eletrônica como a gente conhece por causa dessa ferramenta, que é a transformada. E esse é um assunto que eu queria falar um pouco hoje, porque a gente aprende bastante isso na área de elétrica, mas mesmo dentro de elétrica e eletrônica, acaba sendo um pouco mal compreendido o poder que a transformada tem e como ela muda como você olha o problema e como você aborda um problema. Então tá aqui, né, o poder da transformada. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, trago aqui um pouco de questão técnica, um pouco de empreendedorismo da minha firma também, então já não esquece de se inscrever e deixar o like. Aqui, né, o subtítulo: o mesmo problema intratável em um domínio e trivial em outro. E para isso eu quero começar com um problema clássico, que é o circuito RLC. Esse daqui é um problema de elétrica, que ele é muito comum, que a gente tem um resistor, um indutor e um capacitor. O que isso daqui quer dizer, né, matematicamente falando? O capacitor ele integra a corrente, o indutor ele deriva a corrente e o resistor ele é linear com relação à corrente. Então eu tenho um tratamento que ele é derivativo em um sentido, integra em outro sentido, né? No outro é um comportamento linear. Isso é dado por essas equações, né? Aqui embaixo, ó. Se vocês verem essas equações aqui, a gente tem a equação do indutor, aqui do capacitor e aqui embaixo vai estar a equação do resistor, né? Só pelo tanto de coisa aqui, galera, ó, isso daqui é complicado, tá? Para resolver um sistema em que eu tenho que derivar, integrar, multiplicar, resolver tudo isso, ó, tem uma equação desse tipo aqui, que, porra, não é legal de resolver. O resumo da ópera é que é difícil, sabe? O resumo da ópera é que é difícil resolver equações que, por exemplo, nesse domínio em que eu tô vendo a minha corrente em função do tempo, e em função do tempo eu vou ter essas operações de derivação, essas operações de integração. Vai ser complicado para resolver. Então imagina se para fazer um circuitinho pequenininho ali a gente tivesse que resolver sempre uma equação dessa para não só um resistor, um indutor e um capacitor, mas para N coisas dessas. É uma coisa que matematicamente é um pouquinho complicado e tornaria muito difícil o design circuitos elétricos e circuitos eletrônicos. Mas para nossa grande alegria, existe algo um pouco mágico, que se chama transformada. A transformada de Laplace, nesse caso. Que aqui, ó, eu peguei o da Wikipedia que é mais fácil, mas aquela equação que tem uma derivada, tem uma integral, para eu achar a raiz vai ser complicado pra caramba, ela se torna uma simples equação de segundo grau. E que agora isso daqui eu sei resolver. Ó. Olha, aqui embaixo eu vou ter o que a gente chama os polos, né? Aqui em cima eu vou ter o zero. Mas perceba que eu não tenho mais T. Eu tenho um negócio que chama S. O que é esse tal de S? E agora a gente entra um pouco no assunto da transformada, que basicamente eu mudei o domínio do meu problema. Eu saí do tempo e eu fui para o complexo, que é o S, basicamente. E para demonstrar a potência da transformada, a gente sair de um domínio e ir para o outro, eu gosto de usar essa frase aqui, ó. Não existe problema difícil, existe problema no domínio errado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, putz, o meu problema no tempo, olha, ele é super complexo, ele é cheio de equações, cheio de coisas complicadas. Agora, eu escolho uma transformada adequada, eu saio do domínio do tempo, eu saio do domínio do espaço cartesiano, eu saio de um domínio do meu problema e pulo para outro domínio, meu problema pode se tornar fácil. Esse é o poder da transformada. Eu pego um problema num domínio difícil, jogo ele para outro domínio, em que, por N motivos, o problema se torna fácil. Naquele caso, a transformada de Laplace, a derivada ela se torna uma multiplicação, a integração ela se torna uma divisão, e daí eu pego e resolvo naquele domínio fácil e eu consigo voltar também para o meu domínio antigo. Então, eu vou, por exemplo, do tempo para o domínio de S e depois resolvo em S e depois eu volto para o meu domínio do tempo. Nossa, galera, para quem fez eletrônica e teve que passar por resolver um circuito RLC na mão, no tempo, papai, daí depois você descobre, olha, transformada de Laplace. Aqui você multiplica, aqui você, com indutância você multiplica, com capacitância você divide. Vira outro mundo. Outro mundo. É como se tivesse aberto assim um mundo de possibilidades.
facilita muito a vida. E isso é muito comum em eletrônica, em elétrica, porque a vida de design de circuitos é isso. Então esse é o dia a dia. Mas não quer dizer que não se possa aplicar em outras áreas. Então, para formalizar o que eu disse, né, transformada é troca de base, não um truque. Então, eu tenho uma transformada T que eu vou no domínio V para um domínio W qualquer, e eu consigo voltar também. Eu tenho que ter tanto a ida quanto a volta. O problema é o mesmo, o objeto é o mesmo, mudam os números que descrevem o objeto. Basicamente isso. E para isso é bem importante a gente entender a questão do domínio, né? Onde eu estou analisando, se eu posso estar mudando o domínio do tempo, eu posso mudar o espaço, posso, por exemplo, ir do tempo para a frequência, eu posso mudar como eu descrevo o meu espaço, o plano complexo, plano de S, né? Que a gente usa bastante em Laplace. E o processo que descreve toda a ordem para a resolução do problema é esse daqui, né? Eu tenho uma ponte de ida e volta, como eu tinha comentado. Então, eu tenho um problema que está no domínio A, uso a transformada, vou para o domínio B, resolvo esse problema lá. Pode ser resolvendo no domínio da frequência, pode ser resolvendo no complexo S, pode ser eu vou de cartesiano para coordenadas polares também. Então, ao invés de usar x e y, eu vou usar r e θ. Pode ser também. Resolvo aqui e daí eu volto para o domínio A. E para dar alguns exemplos aqui para vocês, na frequência, derivar vira multiplicar, que é um dos motivos da gente usar Laplace, né? Uma derivada vira basicamente multiplicação, dado algumas questões ali, né? Mas aqui, tem uma derivada em x, que isso vira? Vira uma multiplicação. E se eu tenho uma integração, isso vira uma divisão. Também a operação de convolução, que é uma operação muito comum quando a gente está estudando sinais, que é basicamente uma multiplicação de duas funções em função do tempo. Não quero entrar muito em convolução aqui, mas a operação de convolução em Laplace, ela vira uma multiplicação simples. Então, se eu tenho duas funções que convoluem, que são convolutivas entre si, ou convolução entre duas funções, isso se torna uma multiplicação simples. O que... Olha, galera, multiplicação e divisão, a gente ama, a gente sabe resolver. Agora, convolução, convolução é uma integral dupla no tempo, tá? Então, a gente não gosta de resolver integral dupla, mas multiplicação, nossa, isso daí eu amo resolver. E aqui, né, o Laplaciano também. Se eu tiro o Laplaciano numa posição igual a uma função qualquer, que isso aqui é a equação de Poisson, uma equação muito famosa e que a gente utiliza bastante. É utilizado bastante em diversas áreas, acho que termodinâmica, fluidodinâmica, qualquer coisa que tenha dinâmica deve ter algum Laplaciano ali, Poisson, dá para usar. Isso daqui no domínio de Laplace é basicamente uma divisão ao quadrado, né? Eu vou ter um fator aqui de divisão e é isso. Então, basicamente, a gente sai dessas questões difíceis de derivar, integrar e começa a fazer continha de ensino médio, continha de ensino que a gente aprende lá atrás, né? A resolver equação de segundo grau. Olha, ao invés de eu resolver duas integrais, eu resolvo uma equação de segundo grau. Eu vou usar o grande Bhaskara, né? Vou usar o grande Bhaskara para resolver, ao invés de ter que quebrar a cabeça e ficar pensando, putz, como que eu acho a função que derivando, integrando e tudo, vou achar os zeros daqui. Esse daí é muito difícil. Mas, então quer dizer que é tudo maravilhas? Não, pera lá. Nem tudo também, né? A ponte tem pedágio e nem sempre compensa. Ida e volta custa. Tanto quanto você ir pro domínio custa, quanto você voltar também custa. Então, por exemplo, o que eu comentei de elétrica, aquilo lá quando você tem um sinal senoidal, olha, aquilo lá é maravilhoso, aquilo resolve mesmo. Ou um degrau unitário, você tem algumas funções clássicas que fica fácil. Agora vamos supor que eu não sei o formato da minha entrada. Ou a minha entrada ela é super confusa, ela é super complexa no tempo e eu não consigo escrever uma função para aquilo. Já começa a se tornar muito mais difícil eu fazer aquilo, né? A base precisa casar com o contorno. O que isso quer dizer? Eu tenho as minhas equações ali que descrevem, digamos assim, descrevem o bulk, descrevem o comportamento tradicional da minha EDP, da minha equação diferencial. Mas existem condições de contorno. O que são as condições de contorno? Isso daqui não veio do menos infinito, né? Isso aqui começa em algum lugar. Começa em zero. Então, qual que era a condição de contorno em zero? Como que eu faço para descrever isso?
Eu posso ter condições de contorno no meu problema. Vamos supor que eu estou trabalhando com termodinâmica. Eu vou ter que uma parede lá tem a temperatura X. Vamos supor que eu estou trabalhando com fluido. Aquela saída lá tem a pressão Y. A parede ela tem condição de contorno de velocidade zero. Então, existem condições de contorno no problema que a gente tem que arranjar um jeito de casar para conseguir resolver. E aqui, né? Sinal que muda no tempo quebra a premissa. Se eu tenho um sinal que é muito difícil de eu descrever no tempo, eu tenho um problema aí, né? Então, o que a gente faz geralmente, a gente trabalha com sinais que são bem tratáveis. Então, eu consigo descrever isso no espaço que eu preciso descrever. Ou faço alguma aproximação por N meios. E daí eu vou tratar naquele domínio. Então, a partir do momento que a gente começa a usar a transformada, que a gente começa a usar Fourier, começa a usar Laplace, começa a usar N, transformada Z, a gente descobre essas ferramentas e a gente descobre que tem jeitos de eu contornar, de eu adequar o meu problema, tentando simplificar, para eu conseguir trabalhar ele, né, no domínio da transformada de uma maneira mais efetiva. E como que eu sei qual transformada que eu tenho que usar, qual domínio que eu tenho que usar, ou se não tem, né? E isso é basicamente uma pergunta sobre domínio, né? Então, escolher o domínio e escolher qual opção fica barata. E para entender isso, para conseguir tomar essa decisão, né, a gente tem que se perguntar qual que é a operação que domina o problema. Então, por exemplo, quando eu estou falando de circuitos elétricos, a gente tem muita integração e derivação. Então, se eu tiver alguma transformada que facilita tanto integrar quanto derivar, olha, isso é bom. Se eu estou trabalhando com imagens, um dos problemas mais comuns são gradientes, são derivadas também, né? Tanto em X quanto em Y. E o domínio da frequência, pensar em tanto baixa frequência quanto alta frequência, processamento de sinais em geral, na verdade, quando você pensa em frequência, aquilo facilita bastante o seu problema. Então, se eu usar alguma transformada aqui, olha, vou trabalhar no domínio da frequência, como Fourier. Então, se eu usar Fourier, talvez fique mais fácil. Ou para controle, né? Para controle é muito comum a gente trabalhar com transformada Z, além de Laplace, controle digital principalmente. Porque com a transformada Z eu consigo codificar não apenas a questão da frequência, a questão do Laplace, mas também a minha amostragem com o digital, né? Mas existem problemas em que a gente não sabe. Existem problemas que a gente simplesmente não sabe qual que é o domínio, o que eu vou usar, como que eu posso fazer, como que eu faço para descobrir a transformada da DEM, né? Aí assunto para um outro vídeo, mas a gente começa a falar de caracterização de sistemas, aí entra mais coisa ainda de álgebra linear, né? Aí vão entrar autovalores e autovetores, caracterização de sistemas em N dimensões, e essa área é uma área muito legal, galera. Muito legal. Posso parecer maluco falando, mas putz, é foda. É foda quando você entende a relação e a possibilidade, né? Transformada, autovetor, autovalor, descrição de sistema, você conseguir simplificar a codificação do seu sistema, resolver... é muito massa. É muito massa. Muito massa. Quase toda a teoria de informação, né, de pesquisa de informação, de codificação e decodificação de informação vai passar por muita coisa de autovalor, autovetor, transformada. Posso parecer maluco, mas é uma área muito interessante. E que eu acho que outras pessoas, além dos malucos de matemática e além dos malucos de eletrônica e elétrica, né? Porque a gente tem que aprender, porque é obrigado. Mas outras áreas como mecânica, civil, química, enfim, outras áreas tinham que conhecer mais desse ferramental, porque dá para aplicar para muita coisa. Eu trabalho com fluidodinâmica e quando a gente começou a aplicar esse tipo de conceito para fluidodinâmica, mudou, tipo assim, os problemas eles se tornam mais fáceis de resolver, de visualizar, compreender, né? Tanto compreender quanto explicar. E a frase final aqui, ó, para ficar com vocês, além do não existe problema difícil, existe problema no domínio errado, antes de escolher o método, escolha o domínio. Antes de escolher como que você vai resolver uma equação, escolhe onde que eu quero resolver essa equação. Eu quero resolver essa equação no tempo? Eu quero resolver essa equação com xy ou com rθ? Eu quero resolver essa equação na frequência? Eu quero resolver essa equação como uma série de Fourier ou não? Respondam essas questões antes, que isso vai facilitar muito como vocês vão resolver o problema de vocês. E é isso, valeu, tchau, obrigado.